Rodrigo Piscilinho, presidente do Saneparc Paraná. Olá, pessoal. Bom dia. Igual a todos aí os colegas que me antecederam, é um prazer estar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, debatendo sobre um assunto tão importante que é o saneamento. E quando a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde, né, do povo brasileiro. Vocês representando e distribuindo saúde aqui em Santa Catarina, nós no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. O povo brasileiro, querendo ou não, depende dos trabalhadores do saneamento, porque a água ela é saúde. E a gente vem lidando aí com um desmonte tão grande há muito tempo referente ao nosso saneamento no país. Eu, igual a vocês, sou um representante aí das causas trabalhistas, defensor do saneamento público e, acima de tudo, defensor dos direitos aí dos nossos trabalhadores a quem representamos. E aqui até cabe, né, uma retórica que fala que tempos fáceis fazem homens fracos e tempos difíceis lapidam homens fortes. E aí vocês podem ter a certeza que nós estamos passando por momentos difíceis. Então, nós precisamos aí ser representantes sindicais, diretores sindicais, funcionários do saneamento fortes para a gente atravessar esse período nebuloso que vem assombrando aí a classe trabalhadora, em especial a classe do saneamento. Enfim, pessoal, hoje eu sou sanepariano aí há quase 25 anos, venho de uma família de sanepariano, meu pai entrou na Sanepar também em 84, hoje aposentado, e a gente vive num universo hoje dentro da Sanepar de pouco menos de 6 mil trabalhadores. Então a gente teve uma perca de trabalhadores no governo Lerner passado, e é importante a gente falar isso para a gente chegar no cenário atual. Quando o governo Lerner, na época, assumiu, a Sanepar tinha 7.500 funcionários, pouco mais de 7.500 funcionários. E quando o governo Lerner entregou o governo para o Requião, na época, entregou a companhia com 3.500 funcionários. Então, com a metade. Então, na época, o governo Lerner conseguiu privatizar tudo o que conseguiu, né, reduzindo o número de funcionários aí pela metade. E é por isso que eu comecei falando que tempos difíceis lapidam homens fortes, porque naquela época, quem nos antecedeu, né, os nossos outros dirigentes sindicais, os que representaram aí outros trabalhadores, já lutaram contra isso. Porque naquela época, quando o governo Requião aí assumiu o governo do Estado novamente, ele voltou a reestatizar, né? A reestatizar não, mas desterceirizar o que tinha sido terceirizado. E aí trouxe para de volta dentro da empresa quase 7 mil funcionários, né? Fazendo com que a manutenção e toda a operação voltasse a ser gerida e gestionada por trabalhador de carreira, ou seja, por profissionais realmente do saneamento. E hoje a gente está entrando aí num cenário de desconstrução novamente. Eu falo hoje, mas é de um passado assim muito recente. Porque quando assumiu no lugar do Requião o Beto Richa, obrigado, Pedro, o Beto Richa, que foi por 2 vezes governador, esse projeto de desmonte do saneamento público, ele já começou de lá. Então, quando a gente fala que hoje o Ratinho é o total culpado, ele é o maior, mas ele não tem culpa sozinho nesse cenário, porque começou essa desconstrução com o governo do Beto Richa e ele foi muito acelerado aí com a sua sucessão pelo Ratinho, e muito mais agora no segundo mandato do nosso roedor. Enfim, a Sanepar hoje, o Paraná, a gente tem 399 municípios.
A Sanepar ela opera em 345 municípios. O SAIMAC hoje representa os trabalhadores de 220 municípios. Então, nós somos hoje o sindicato majoritário no estado, embora vários outros sindicatos, eles representam os trabalhadores desse cenário. Então, a gente já teve a fragmentação aí do saneamento, da representação dentro da empresa de saneamento. Então, hoje, 23 sindicatos que representam os trabalhadores, mais 4, o SAIMAC, mais 3 representam a classe operacional, que é mais de 85% dos trabalhadores. Mas, claro que essa fragmentação, eu não preciso falar isso aqui, vocês vivem na pele, o que a gente vive no dia a dia, né? Essa fragmentação, ela acaba enfraquecendo aí o movimento. Por quê? Quando a gente faz o debate hoje a nível sindical, eu falo sindical porque a entidade sindical ela é a precursora desse debate, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não tem a própria unidade dentro da categoria para tratar de assuntos tão sensíveis que é o saneamento. Então, quando a gente não tem, mesmo os 23 sindicatos, né, lá no Paraná, que representam os trabalhadores do saneamento, e quando você vai fazer um debate dessa envergadura, você tem às vezes 2 sindicatos fazendo o debate, a gente começa a pensar que algo existe de errado. E existe alguma sincronia que não está ajustada, e a gente precisa novamente retomar as rédeas para que a gente consiga realmente desenvolver um projeto grandioso de retorno. Eu falo de retorno do saneamento público porque, pessoal, a gente vai fazer todas as medidas necessárias e cabíveis, mas o processo ele anda a passos largos. Enfim, nesses 345 municípios em que a Sanepar hoje ela faz a gestão do saneamento, ela atende 11 milhões de paranaenses. E ela tem um faturamento de 5 bilhões por ano. E aí a gente entra no fato do que o nosso professor aí, que nos deu uma aula sobre capitalismo, em que a gente pode fazer uma comparação aqui do mais-valia. O que vale um sanepariano hoje, né, ou qualquer outro trabalhador aí do saneamento, né, qualquer outro estado, frente a um faturamento bilionário. Qual é o custo operacional que um trabalhador deste hoje dentro desse cenário, que ele é o maior atacado dentro da companhia, ou seja, de quem faz toda a gestão, de presidência, de diretoria, enfim. A nossa luta contra o marco regulatório do saneamento, né, e eu sempre falo que não é um marco regulatório, é um marco desregulatório, então é o que vem para desregulamentar, sabe, o que vinha sendo equacionado pela iniciativa pública e por trabalhadores que realmente têm um acervo técnico, tem um capital disponível para a população, porque a Sanepar, muito próxima aí da Sabesp, ela também teria a possibilidade, sem privatizar, sem fazer PPPs, em universalizar o saneamento até 2033. Porque hoje a gente já tem quase 100% desses 345 municípios, quase 100% universalizado na distribuição de água tratada nos municípios. E pouco mais de 80% de atendimento de esgoto. E desses 80%, 100% tratado. Então, não está distante para a gente atender, sabe, as prerrogativas do marco regulatório do saneamento, mas é claro que a gente precisa fazer esse debate amplo, não pensando no Paraná, não pensando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. A gente precisa fazer um debate amplo, porque o marco regulatório do saneamento ele prejudica não só aqui o Sul, ele prejudica todo o país, E a gente sabe que tem muitas empresas de saneamento de forma proposital, que elas foram aí sucateadas justamente esperando o marco regulatório de saneamento para ter essa possibilidade de privatização.
E aí, eu não posso deixar de comentar com vocês, até trouxe a matéria aqui, jornal ND, Notícia do Dia, é aqui de Florianópolis, no jornal, em que o nosso presidente da Sanepar, hoje, Cláudio Stabile, está aí há uns 3 anos à frente da companhia, e esse presidente, nas falas dele, quando ele fala no saneamento, ele tem uma fala muito bonita aí para a população, mas nós, trabalhadores que estamos lá dentro, e a gente vive diariamente o que a diretoria prega, tanto para a população como para os paranaenses, a gente vê que não se sustenta o que a diretoria hoje ainda instalada faz com os saneparianos e com a população. Ele fala nessa entrevista que ele preza, né, pelo ESG, pelo ESG, né, que um cunho ambiental, social e de governança, e até coloca um dado de extrema relevância importante e necessário, que foi colocado na pandemia, que foi a prestação de serviço de água para toda a população sem a suspensão de água, mesmo com a inadimplência. Então, o presidente, quando fala isso, ele fala em alto e bom tom que a empresa é preocupada com a população. Mas nós que estamos dentro da empresa, a gente acompanhou várias ações da diretoria tentando revogar esta condição que foi colocada pelo governador na época, mas como medida eleitoreira, e não como medida de preocupação com a população frente a uma pandemia. Porque começou a pandemia e essas medidas elas foram tomadas só próximo ao pleito eleitoral. Então, a gente não pode se enganar, eu acredito que aqui ninguém se engana, mas a gente precisa fazer com que a própria população tenha essa consciência. A gente precisa fazer com que o próprio diretor sindical, que tem alguns diretores sindicais, que realmente não fazem essa análise de conjuntura e muitas vezes se deixam levar por essa conversa fácil que a diretoria faz. Hoje a gente tem muitos diretores sindicais que se envaidecem com elogio falso de diretoria, e isso a gente não pode deixar. Então a gente vai ter que começar, para contra-argumentar todas essas condições, buscar aí o princípio do representante sindical. Então, eu, além de falar sobre os dados aqui do Paraná, eu já falei lá no lançamento da Frente Parlamentar Mista que o representante sindical ele tem um papel fundamental nessa situação, que é resgatar a base. Nós precisamos voltar, como disse o nosso professor aqui, a gente precisa resgatar a base, porque quando você vê um trabalhador do saneamento, um assalariado, defendendo o governo passado, e você vê defendendo governos aí que pregam a privatização do próprio emprego desse trabalhador, chega a beirar ao absurdo. Então, isso a gente sabe, a gente consegue fazer esse debate, só que a gente precisa ter disposição e coragem para a gente fazer esse debate aonde precisa, que é dentro das companhias com o trabalhador e, consequentemente, com a população. Claro que é muito importante a gente fazer com que essas informações cheguem aí para a população através de seminários, debates, mas a gente trabalha contra uma força muito forte, que é as grandes mídias. E a gente já tentou no passado, através da nossa federação, buscar espaço na TV, na época, na Rede Globo, através da federação, no horário nobre, 30 segundos para a gente falar sobre a reforma da Previdência. E a nossa fala seria contrária à reforma da Previdência. 30 segundos. O valor era exorbitante. Mas as entidades sindicais iriam compartilhar essa despesa e iriam bancar. Foi mandado a pauta para a emissora e ela só nos respondeu que disse que o cunho da mensagem não era de interesse da emissora. Então, quando a gente fala que precisa chegar na opinião pública, fica difícil com toda essa força, mas a gente não pode desistir. A gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que trabalhar com as ferramentas e as armas que aí a gente tem, que é a nossa categoria e é a população. Enfim, dentro desse cenário de privatização,
eu vejo de total importância a participação das entidades sindicais dentro do Conselho de Administração. Aqui em Santa Catarina, vocês têm um conselheiro aí que tem, eu não sei, em São Paulo, mas... Então, aqui em Santa Catarina, no Paraná, a gente se dedica aí, em todas as eleições, a gente se dedica com afinco para que a gente consiga eleger um conselheiro dentro do Conselho de Administração que tenha os interesses interligados, não com os interesses do sindicato, mas com os interesses da classe trabalhadora, em que lá, na maioria das vezes, é uma voz solidária, mas que faz o contraponto, que fala o porquê está lá e justifica o porquê vota contrário. Porque essa situação das privatizações das PPPs lá no Paraná, ela ocorreu assim de forma, mesmo tramitando em todas as instâncias, de forma muito atropelada. Porque o projeto de parceria público-privada, que é essa forma de privatização que está sendo implementada lá pelo governo do Estado, e não privatização, então é uma privatização camuflada. Essas PPPs, elas foram alvo de debate dentro do Conselho de Administração. Mas quando foi levado, era para uma apresentação, era uma pré-proposta, uma apresentação, era um cenário de como ficaria. E aí foi apresentado. Esse foi o cunho principal. Mas como a empresa tem a maioria dentro do Conselho, no mesmo dia foi deliberado sobre a sequência da implementação dessa pesquisa que foi feita e aí se gerou a implementação dessas primeiras, dessa primeira PPP em 16 municípios lá no estado do Paraná. Mesmo o nosso conselheiro se colocando contrário, ele fez um voto em separado e votou contrário, mas ela tramitou. A gente fez todas aí as conversas, principalmente na Assembleia Legislativa do Paraná, com deputados de oposição, de situação, mas, enfim, o governo ele vem tratorando essa situação. Mas tem um voto que eu até trouxe aqui, que vale a pena a gente fazer a leitura dele, que é do representante das empresas privadas dentro do Conselho de Administração. E ele fala o seguinte, que uma matéria com essa abrangência e importância deveria ser deliberada em reunião que possibilitasse amplo debate e discussão, não em uma reunião por e-mail. Então, veja como que foi tramitado o processo de privatização do saneamento no estado do Paraná. Numa reunião totalmente atropelada, nem a iniciativa privada, que muitas vezes é que tem mais interesse nessas privatizações, não tinha segurança para votar o que estava votando. Também houve um voto em separado. Então, o que a gente acompanha é um verdadeiro escárnio aí nas empresas de saneamento público, não só no Paraná, mas a nível de país. E aí, lá no Paraná, foi dividido em 3 micro-regiões, né, para que a empresa implemente aí essas PPPs. Isso, pessoal, é fato consolidado. A gente continua fazendo o debate, a gente continua fazendo a discussão, a gente continua procurando aí a Assembleia Legislativa do Paraná, mas o governo do Estado tem a maioria absoluta, e tudo que é levado ou é rechaçado, ou quando a gente consegue a votação, ele é tratorado. E o problema é que a grande maioria da população paranaense votou, né, na expectativa de ter um governador em que roesse aí os nossos bens da população. Porque 70% aí dos paranaenses votaram aí pro Ratinho. Enfim, a primeira micro-região agora foi 16 municípios, a Egeia foi a vencedora. A Egeia foi a vencedora, um deságio de 30%. De 30%. Então, veja a dificuldade que teremos para essa administração, para essa operacionalização
dos tratamentos de esgoto, que é o objetivo das PPPs. Porque se a empresa ela já coloca, o valor inicial era 4,49 o metro cúbico, e uma empresa ela vem com uma proposta de 3,39, ela já vem com deságio de 30%, consequentemente, ocorrerá o que já foi relatado aqui. Boa parte dos investimentos vão ser repactuados para o final, e os louros serão colhidos agora no início, e provavelmente uma empresa dessa não cumpra o contrato e acabe devolvendo o osso novamente para o Estado. Então, estão acelerando em passos largos aí para a próxima micro-região, a empresa já está fazendo consulta pública e os encaminhamentos aí legais necessários para que essas PPPs ocorram e, claro, o convencimento aí da própria população. E aí eu sempre digo que é uma luta entre um canhão e na outra mão nós com uma adaga aqui brigando, mas a gente não pode deixar de se furtar quanto ao nosso papel. A próxima micro-região será 89 municípios que entrarão aí nas PPPs, e aí o terceiro, que é até 2022, a intenção da empresa é ter todos esses municípios já geridos através das PPPs, mais 133 municípios. Então, pessoal, a gente fez todas essas discussões já de antemão, já lá desde o início da medida provisória 844, em que todos aqui atuaram fortemente em Brasília, contrário, 844, 868, né, que se originalizou aí a Lei 14.026, e nas nossas assembleias legislativas a gente fez a contra-argumentação, a gente usou a tribuna, a gente conversou, a gente foi em todas as prefeituras. A gente não conseguiu, o SAIMAG não conseguiu em todas, mas entrou em contato com todas as prefeituras desses 345 municípios em que a Sanepar ela atua. Aí a gente acabou abrangendo um pouco mais, não se atendo só às prefeituras onde o SAIMAG atua, mas sim em todas as outras, se colocando à disposição para a gente fazer o debate. Várias entraram em contato, a gente conseguiu levar esta preocupação, mas, enfim, passou e tramitou. E a gente vê, lá no estado do Paraná, com uma certa preocupação, porque a gente fez vários debates referentes às PPPs com deputados da oposição, e a gente teve uma frustração muito grande no estado do Paraná. Há poucos dias atrás, nós, do saneamento, a gente foi em todas as mobilizações, a gente participou de todas as consultas públicas, enfim, referente à privatização da Copel. E aí a gente tem um vídeo do Ratinho, que ele fala 3 meses antes da eleição, em que a Copel e Sanepar, elas seriam intocáveis. Intocáveis. E logo após a sua reeleição, ele começou a acelerar para a privatização da Copel, conseguiu bem antecipadamente, né, conseguiu convencer a opinião pública e acabou privatizando a Copel. E nesse mesmo espaço de tempo, ele vem trazendo as PPPs como uma solução para a universalização do saneamento. Mal sabe, né, a população, ou pelo menos aquela que se interessa em saber, que o próprio governo do estado poderia fazer isso, né, com água subsidiada, com tarifa social, quando necessário. Quando uma empresa ficaria 41 meses sem suprimir a conta d'água da pessoa que não paga água se não fosse uma empresa pública, né? Quando que uma iniciativa privada terá a mesma atitude? Claro que espero que a gente não passe mais por uma pandemia igual a gente passou, mas esses casos aí podem acontecer. E a gente procurando aí o partido, os deputados de oposição, a gente tem aí, pessoal, e a gente precisa trazer isso para o campo de debate, porque quando se fala em PPP, a gente tem uma ala considerável do Partido dos Trabalhadores que defende as PPPs nas iniciativas públicas.
Então, fica tão difícil da gente fazer. É um convencimento mais difícil você convencer que é contrário às PPPs do que é contrário à própria privatização. Porque uma ala grande aí do Partido dos Trabalhadores hoje é favorável a esses PPPs. E como foi falado aqui, a gente vem aí do governo de coalizão, o movimento sindical teve um papel fundamental nessa última eleição, mas no governo de coalizão a gente precisa fazer alguns combinados com quem a gente não gostaria de combinar. E o saneamento ficou extremamente prejudicado nesse combinado, porque o Ministério das Cidades, em que a pasta do saneamento e do meio ambiente lá incorpora, está no Centrão. Então, o Jader Filho, que é o ministro do Ministério das Cidades, é o que coordena tudo isso. A gente não tem acesso com essa frente parlamentar mista do saneamento, a gente espera criar esse aspecto de discussão dentro do Ministério, mas a gente sabe que não é fácil. Mas, enfim, nada no mundo e no movimento sindical, principalmente, é fácil. Né? Principalmente porque no mundo inteiro os ratos, eles roem, né? E no Paraná a gente tem um rato que morde. Então, fica difícil quando até os bichinhos são diferentes no estado. Né? Mas, enfim, aqui eu já falei sobre o trabalho de base de conscientização da população, e aí a gente precisa, num contexto geral, claro, muito preocupado com o saneamento público, mas nesse contexto a gente também precisa pensar, e a gente já vem conversando aqui com o Fajan, conversamos aqui com o Leonardo, aqui no café, referente à representação dos trabalhadores do saneamento. Que a gente precisa começar a tratar também esse ponto. Porque a iniciativa privada e o capital, ele é tão injusto nessas condições, porque hoje a iniciativa privada coloca trabalhadores terceirizados dentro das empresas de saneamento, mas que não têm o KNAI de saneamento. Então, a gente corre um sério risco, nada contra a profissão, mas a gente precisa ter trabalhadores realmente capacitados, tendo condição de operacionalizar uma ETA ou um ETE e distribuir uma água tratada para a população. A gente não pode colocar um trabalhador da construção civil para operar uma ETA. A gente tem que colocar um trabalhador do saneamento, que tem expertise do saneamento. E a gente já precisa dialogar sobre essa situação para talvez a gente não tomar medidas individualizadas. Eu acho que o movimento sindical, tomar de exemplo, aqui foi iniciativa do Sintaema, do MERC, fazer uma reunião com as entidades sindicais que representam os trabalhadores das terceirizadas. A gente vai fazer um seminário o mês que vem no Rio de Janeiro, só com os sindicatos do saneamento que representam os terceirizados, para a gente começar a convergir numa pauta. Porque o Paraná faz uma discussão, aprova a proposta, aí Santa Catarina não aprova, São Paulo aprova, Rio de Janeiro não aprova, e aí a gente começa a enfraquecer toda essa discussão. Então, a nossa intenção é fazer essa convergência. E eu acho, Fajan e Leonardo, que a gente precisa fazer esse debate, talvez envolver aí a nossa federação, os sindicatos de saneamento dentro da federação, porque se esse problema a gente enfrenta em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, certamente todos os companheiros do Brasil também enfrentam. Então a gente precisa começar a fazer esse debate justamente para que a gente possa, de alguma forma, fortalecer o movimento sindical, consequentemente informar esses trabalhadores da terceirizada também, e aí começar a fazer em que o círculo de informação ele permeie aí a população. Porque, querendo ou não, esses trabalhadores da terceirizada, se eles forem bem representados, se eles forem bem informados, eles são a ponta. Eles são o que hoje estão batendo na porta da população, através da leitura, através da manutenção, através do geofone. Então, são pessoas que estão trabalhando para a empresa, mas não são devidamente reconhecidas, remuneradas e defendidas frente a estas empresas. Enfim, pessoal,
eu queria agradecer aqui a participação, né, neste evento, de total importância, o tema que foi colocado em pauta, e só reafirmar aí o compromisso do Paraná, que a gente está aqui para somar com todas as entidades sindicais, federações, confederações centrais, e dizer que se as entidades sindicais não voltar a ter aí um convívio pleno, principalmente dentro das áreas de atuação, nós novamente vamos perder espaço. Beleza, pessoal? Obrigado aí.